Abra a boca e o nariz agora! Mas já era tarde demais. A fumaça penetrava por sua pele e roupas, invadindo seu corpo. Sua respiração ficou irregular, seus olhos turvos. Corri para ajudá-la, mas com o último resquício de clareza, ela apenas murmurou para que eu não a olhasse. Dei uma risada amarga. Insetos do encanto, parasitas que liberavam uma fumaça capaz de despertar uma loucura incontrolável em suas vítimas. Minha senha provavelmente nunca tinha encontrado algo assim, e por isso foi pega de surpresa. Seu estado piorava rapidamente. De repente, meu sistema disparou notificações. O nível de afinidade entre nós subia rapidamente, chegando a 92, mas não havia o que comemorar. Aquilo não era real, era apenas o efeito dos insetos. Ela se aproximava cada vez mais, sua respiração quente contra minha pele. A maioria dos homens teria caído à tentação, mas eu não podia. Empurrei-a para longe. Quando ela recobrasse os sentidos, no melhor do caso, sua afinidade comigo cairia a zero. No pior, ela passaria a me odiar para sempre. Mas eu não podia me tornar esse tipo de pessoa. Lembrei do poço, nunca tinha visto essa missão secundária antes, mas recordava que era possível encontrar poções e pílulas lá embaixo. Porém, havia uma matriz mágica protegendo a entrada, e no meu nível não havia como sair ileso. Ainda assim, eu não tinha escolhas. Aguente firme, Sênio, vou pegar o antídoto, prometi, correndo até o poço. Lá dentro, o cenário era macabro, ossos de aldeões espalhados, e o ar sunturando por espíritos malignos. Com uma tocha em mãos, desci, recebendo dano contínuo, menos 100 por segundo. Finalmente, no fundo, vi o frasco brilhando, o antídoto. Corri até lá, mas a matriz mágica foi ativada. Rapidamente, invoquei o escudo espiritual, protegendo pelo redor do meu pingente. O primeiro ataque foi bloqueado, mas logo um segundo raio começou a se formar. Segurei o frasco e saltei em direção à saída, mas o raio foi mais rápido. Notificação do sistema: atingido por raio, menos 4.000 de HP. A força do impacto me lançou para fora do poço, me arremessando em metros adiante. Restava menos de 100 de HP e quase desmaiava. Ainda assim, rastejei até minha Sênio e despejei o antídoto em sua boca. Então, tudo escureceu. Minha última sensação foi algo macio sob meu rosto. Ela despertou logo depois, sentindo um peso em seu peito. Olhou e percebeu que eu estava deitado sobre ela. Seu rosto ficou courado, lágrimas surgindo nos olhos. Era como aquelas novelas românticas que lia. Seria real? Ela gritou, me empurrou e me deu um tapa tão forte que perdi mais 75 de HP. Monstro, tarado, eu te odeio. Chorava em meio aos gritos, enquanto o sistema notificava. A afinidade de Nangangiu caiu para zero. Eu estava inconsciente, sem saber de nada. Após chorar por um longo tempo, ela começou a se acalmar. Notou o frasco de remédio ao meu lado e então se lembrou de como eu havia afastado, corrido até o poço e enfrentado a matriz mágica. Eu posso ter julgado mal o irmão Júnior, pensou, vendo as marcas de queimadura nas minhas costas. A verdade era clara. Eu tinha arriscado minha vida para salvá-la. Lágrimas escorriam novamente, desta vez de culpa. Determinada, pegou meu corpo inconsciente e correu noite adentro, levando-me de volta à seita para buscar a ajuda de seu avô. Ao amanhecer, pousou no pátio da seita, carregando-me nos ombros. Vários jogadores a reconheceram imediatamente, a famosa fada NPC, mas logo começaram os sussurros. Quem é o homem que ela carrega? É o Júnior Lin-Chen da seita? Até mesmo discípulos NPCs cochicharam entre si. Alguém que me conhecia parecia incomodado, irritado. Ele disse que não valia a pena eu me lembrar daquilo como um favor, mas sua voz logo ficou afiada. Apenas lembre disso. Uma coisa me deixou confuso. Olhei para cima e encontrei um olhar cheio de intenção assassina. Fique longe de minha neta. Ele me advertiu, a voz baixa e perigosa. Se ousar sequer pensar em colocar a mão nela, eu não vou deixar você impune, mesmo sendo discípulo da líder da seita. Nesse momento, a irmã Sênio se aproximou, claramente contrariada. Vovô, você prometeu que não diria nada impropriado. Ela o repreendeu. O ancião intimidador, que há poucos instantes estava transbordando intenções de matar, mudou rapidamente sua postura. Ele forçava um sorriso desajeitado, rindo de nervoso, e disse que estava apenas brincando, elogiando como era um bom garoto e lembrando que havia salvado a neta dele. Ela o ignorou e sentou ao meu lado, perguntando sobre meus ferimentos. Ainda assim, eu podia sentir o olhar do ancião perfurando minha pele, como se ele estivesse calculando a melhor maneira de me mandar para o outro mundo. Joguei pelo seguro e respondi, graças à preocupação da irmã Sênio, estou muito melhor agora. Ela assentiu e começou a explicar tudo
tudo o que havia acontecido quando eu estava inconsciente. Se tivéssemos demorado um pouco mais para voltar, a energia aí teria invadido completamente meu corpo, e ainda assim teria sido um problema sério. Ao ouvir isso, agradeci. Muito obrigado, irmã Senho. Devo minha vida a você. Ela sorriu, afastando a formalidade. Não precisa disso entre nós. Dei uma risada curta, concordando, mas logo senti um calafrio percorrendo minhas costas. O olhar do ancião estava ainda mais intenso. Me afastei um pouco dela às pressas. Surpresa com meu movimento brusco, ela piscou e disse que deveria ser ela quem agradecesse. Afinal, se eu não tivesse arriscado a vida para mergulhar naquele poço em busca do antídoto, ela não teria sobrevivido. Ela ainda se desculpou por ter interpretado mal antes. Então, abriu um sorriso sincero. Você é mesmo o verdadeiro cavalheiro. Cada palavra que ela dizia me fazia recusar alguns centímetros. Por favor, irmã Senho, para de falar antes que seu avô me esmague como um inseto. Mas havia algo estranho. Porque ele estava me olhando com aquele olhar sugestivo. Nossa afinidade nem estava tão alta assim. Verifiquei o sistema. IBAN, notificação. O reporte de Nanganguiu aumentou para 62. O quê? Pensei surpreso. Um salto de 30 pontos de uma vez? Se isso continuar, nossa relação pode tomar um rumo e eu não estou pronto para isso. As palavras dela e o brilho em seus olhos só pioravam a situação. E, claro, o rosto do ancião estava ficando cada vez mais vermelho. As veias saltavam na testa. Ele então gritou alto, tentando atrair minha atenção. Desesperado para encontrar uma saída, eu soltei. Irmã Senho, a tosse do seu avô parece bem séria. Quer que eu vá buscar algumas ervas para ele? Mas ela apenas sorriu e disse que eu era muito atencioso, embora não fosse necessário. O velhote é sempre assim. Algumas tosses e amanhã já estará melhor. O rosto do ancião parecia prestes a soltar fumaça. Se continuar assim, eu ia acabar torrando só pela pressão de sua aura assassina. Ele então gritou novamente, dessa vez de forma mais agressiva, e rapidamente mudou de assunto. Venha comigo, garoto. Vou lhe dar uma besta espiritual. Depois disso, pode ir embora. Finalmente, uma desculpa para sair dali. Ele me levou até a Montanha dos Fundos, coberta por uma vegetação exuberante. Um lugar perfeito para um jardim de bestas. Lá dentro, vi todo tipo de criatura, incluindo alguns minis Wokun, que me encaravam curiosamente conforme ia passamos. Uau, esse lugar está cheio de tesouros. Qual eu deveria escolher? Pensei. O ancião percebeu minha expressão, não resistiu e comentou com orgulho. Que tal este jardim de bestas espirituais? Não é muito pior do que o da seita domadora de feras. Rapidamente, ergui o polegar e respondi. Esse jardim é realmente muito bom. Mas, por algum motivo, minha resposta não satisfez. Muito bom? Ele estreitou os olhos, claramente esperando mais. Você já viu algo melhor? Esse velho tinha um espírito competitivo enorme. Pensei. Então, tive uma ideia. E se eu provocar um pouco? Talvez consiga arrancar algo ainda melhor. Com naturalidade, comentei. Ouvi dizer que o jardim da seita domadora de feras tem uma variedade incrível de bestas espirituais e de outros níveis comparado à maioria dos jardins. Ele bufou, afirmou que a seita domadora se apoiava na quantidade, enquanto o seu jardim se destacava pela qualidade. Cruzei os braços, olhando em volta. Com todo o respeito, ancião, mas não vejo nenhuma besta de nível fundação por aqui. Isso foi a gota d'água. Ele me agarrou pela gola, o rosto ficando vermelho de raiva. Seu moleque insolente. Quem disse que eu crio besta de estágio de refinamento de Ki? Essas aqui são apenas as mais fracas. Quando mais fundo você vai, mais poderosas elas ficam. Sem mais delongas, ele me arrastou para as partes internas do jardim. Peguei ele direitinho no anzol. Pensei, rindo por dentro. Conforme avançamos, surgiram bestas cada vez mais poderosas. Refinamento de Ki, estabelecimento de fundação, cristalização, núcleo dourado e até mais alto. Claro, ele não me levou muito longe, dizendo que a pressão das bestas de nível superiores poderia me esmagar vivo. Com um olhar presunçoso, perguntou. E agora? Impressionado? Sem perder o ritmo, perguntei. Enquanto as bestas de nível alma nascente tem também aqui? Antes que ele pudesse responder, a irmã Senho riu baixinho ao meu lado e sussurrou. Ele não tem. As bestas mais fortes dele estão no nível espiritual manifestado. Ele não quis mostrar para você porque tinha medo que zombasse dele. O rosto do ancião ficou vermelho como um tomate, mas ele não negou. Em vez disso, mudou de assunto bruscamente. Chega disso. Escolha uma besta do estágio de refinamento de Ki e acabe logo. A irmã Senho, no entanto, interveio. Vovô, não seja tão mesquinho. Ele derrotou sozinho o monstro de nível médio do estabelecimento de fundação. Acho que merece pelo menos uma besta espiritual desse nível. Dava pra ver que o ancião estava no limite. A paciência se esgotando com a neta sempre do meu lado. Mas, antes que ele protestasse, ela agarrou minha mão e sorriu.
rio. Além disso, ele não é um estranho. Então, começou a me apresentar animadamente várias bestas espirituais do nível de estabelecimento de fundação, explicando as habilidades únicas de cada um. Fiquei impressionado com as opções, eram tantas que eu nem sabia por onde começar. Foi aí que um pequeno ser veio marchando até mim. Seu pelo era preto e branco, e ele era redondinho e adorável, lembrando muito um panda. No jogo, chamava-se Fera Devora Ferro, uma criatura rara de 8 terras devastadas, com um potencial para evoluir até o nível Alma Nascente. Não pensei duas vezes, peguei o bichinho nos braços e declarei: é este. Mas antes que eu pudesse comemorar, o ancião arrancou das minhas mãos. Este não, disse firmemente. Ele explicou que tinha pouquíssimos desses e que sabia muito bem o que eu estava pensando. Quando amadurecesse, inevitavelmente atingiria o nível Alma Nascente, e este ainda era um filhote com um enorme potencial de crescimento. De jeito nenhum entregaria um tão valioso assim. Mas a irmã Sênio não aceitou. Pegou o pequeno da mão dele e rebateu: é exatamente esse tipo de besta espiritual cheia de potencial que meu irmão Júnior merece. E, sem hesitar, devolveu o bichinho para mim, empurrando de volta aos meus braços. Agora ele é seu. Basta pingar uma gota de sangue na testa para firmar o contrato. O ancião ainda tentou pegá-lo de volta, mas a irmã Sênio bloqueou seu caminho. Ela pôs as mãos nos quadris, dizendo ao ancião que sempre lhe ensinou a cumprir as palavras. Será que você vai voltar atrás agora? Ela provocou. Voltando-se para mim, ela pediu: rápido, faz o contrato de sangue. Vendo que o ancião já não oferecia mais resistência, mordi o dedo e pressionei o sangue na testa da criatura, concentrando-me no vínculo entre nós. Como esperado, o pequeno Fera Devora Ferro resistiu ferozmente no começo, tentando mentalmente rejeitar o contrato. A irmã Sênio ficou de braços cruzados, com um sorriso convencido. Pronto, agora que está ligado, vovô não pode mais tirar. O ancião só pôde passar a mão nas têmporas, derrotado. Você é mesmo a doce netinha do vovô, hein? Resmungou. Naquele instante, desliguei do mundo exterior e enfiei toda a minha energia espiritual no pequeno. De repente, nós víamos os dois numa cena mental. Ele empoleirado numa pedra no meio do rio, olhando para mim com desdém, claramente não convencido de que um cultivador de refinamento de Ki mediano como eu pudesse ser seu mestre. Não me agitei, sorri e falei com ele: se você me aceitar como mestre, vou te levar numa jornada onde você se banqueteará com as melhores iguarias, ervas raras, frutos espirituais e tesouros que você nem imagina. Não foi à toa, conhecia bem os apetites das bestas espirituais. A Fera Devora Ferro era notória por ser glutona e facilmente seduzida por promessas de comida, mesmo enquanto ruía uma pequena adaga. Ela resmungou, convencida que já tinha comido de tudo e cética quanto às minhas promessas. Então eu continuei: já provou o bambu cristalino da floresta de bambu de Makshan? Os brotos são doces e crocantes, e eles crescem num reino secreto. A fera hesitou e balançou a cabeça. E os frutos Tongan, da Ilha dos Imortais Penga? Uma mordida estende a vida em 100 anos. Outra pausa, outro balanço de cabeça. Fui listando iguarias raras, e cada descrição o bichinho ficava mais curioso. Eventualmente, ele saltou da pedra e ficou diante de mim, incapaz de resistir. Tão bom, tão bom. Pare de falar de comida, resmungou. Se eu te seguir, vou mesmo comer tudo isso? Eu ri e estendi o punho. Ele hesitou por um segundo, então bateu sua patinha no meu punho. Negócio fechado. Eu estou dentro, mestre. Logo veio a notificação do sistema. Domesticação bem sucedida. Agora eu podia ver as estatísticas do filhote. Mesmo sendo um filhote, seus atributos já eram impressionantes. Acariciei sua cabeça e disse: fica comigo e nunca vai passar fome e nem viver na miséria. Ele já não parecia tão arrogante quanto na nossa troca mental inicial. De repente, apareceu um anúncio global do jogo. Em 10 minutos, as 8 terras devastadas sofrerão a primeira grande atualização. Todos os jogadores serão desconectados à força. A atualização durará 24 horas. Meu coração disparou. Na minha vida passada, a primeira grande atualização só acontece cerca de um mês após o lançamento do jogo. Por que estava vindo tão cedo agora? Será que a linha do tempo da fusão do jogo com a realidade também estava acelerando? Balancei a cabeça, empurrando esses pensamentos para depois. Primeiro, eu precisava me preparar. Ajudei a irmã Sênio, agradeci outra vez, dizendo que precisava treinar
treinar alguns dias. Ela pareceu relutar em me deixar ir, mas depois segurou minha mão e confirmou que queria me procurar em alguns dias. Voltei correndo ao palácio e preparei um cantinho aconchegante para o filhote. Depois, entrei em postura de meditação para absorver o máximo de experiência possível antes da desconexão forçada. No mundo real, meu telefone vibrou. Uma mensagem apareceu. Meu aniversário é em alguns dias. Quer ir jantar comigo? Uma figura familiar surgiu na minha mente. Ninguém menos que Fubuki. Lembrar das memórias com a irmã Fubuki era como voltar no tempo. E assim, entre ameaças do avô, sorrisos da neta e a barriga faminta de uma fera rara, nosso protagonista garantiu mais um aliado poderoso para o futuro. Mas mal sabia ele que o jogo estava prestes a mudar completamente. A primeira grande atualização já estava a caminho. E com ela, talvez a fusão entre realidade e jogo chegasse muito antes do esperado. Será que ele está pronto para ver o que vem a seguir? Descobriremos no próximo capítulo.